Bem-vindos ao nosso podcast Mentalidade Empreendedora. Eu sou o Luiz Silva e vamos falar sobre algo que pode decidir o futuro do seu negócio, o planejamento estratégico. Você sabia que metade das pequenas e médias empresas brasileiras fecha antes de 5 anos? O principal motivo não é a falta de clientes ou de esforço, mas sim a falta de planejamentos. E é sobre como mudar essa mentalidade que vamos conversar agora. Muitos negócios começam cheios de energia, mas logo se perdem no dia a dia. É cliente, fornecedor, financeiro, tudo ao mesmo tempo. E o dono acaba pagando incêndios sem parar. Isso acontece em todos os setores: salões, lojas, restaurantes, academias, negócios digitais. O que todos têm em comum? A falta de planejamentos. Sem ele, as decisões são no impulso, o caixa desorganiza e o negócio perde fôlego. A curto prazo, sem planejamento surgem erros, custos extras e queda de produtividade. No longo prazo, a empresa perde identidade, não cresce e acaba ficando para trás da concorrência. É como tentar dirigir sem mapa, você até anda, mas não chega onde quer. Quer começar hoje? Aqui vai um caminho simples. Primeiro, entenda seu mercado e seus clientes. Segundo, defina objetivos realistas para 1 e 5 anos. Terceiro, organize seus processos internos. Quarto, estruture seu fluxo de caixa. E quinto, revise sempre, porque o mercado muda. O planejamento estratégico é sobre o que decidir para onde sua empresa vai e quais passos dará para chegar lá. Ele traz clareza, reduz riscos e ajuda você a tomar decisões baseadas em fatos, não no improviso. E o melhor, não precisa ser complicado. Pequenas ações já fazem grande diferença. Planejamento não é gasto nem desperdício de tempo, é investimento. Observando que não é só para grandes empresas. As pequenas e médias empresas precisam de planejamento estratégico tanto quanto as grandes empresas. Empresário, seu papel não é apenas apagar incêndios, é liderar de forma estratégica. Quando você assume essa visão, o seu negócio começa a trabalhar a seu favor e do seu futuro. Eis aqui um exemplo real de uma pequena empresa de moda que quase fechou por falta de planejamento estratégico, mas que, organizando o caixa, criando metas mensais e melhorando o atendimento, em 1 ano cresceu 30%. O segredo não foi sorte, foi planejamento. E para mostrar que o planejamento estratégico não é teoria, mas prática real, você vai conhecer agora a história da Laís, da empresa GL Bebidas. Ela e o marido transformaram desafios em crescimentos e resultados. E tenho certeza de que seus exemplos vão inspirar você a olhar para o seu negócio de um jeito diferente. Vamos juntos para a entrevista com a Laís? Para mostrar como o planejamento estratégico funciona na prática, convidamos para um bate-papo a Laís, que é empreendedora e proprietária de uma distribuidora de bebidas, GL Bebidas. Ela enfrentou muitos desafios e vai contar como o planejamento transformou a sua forma de empreender. Você vai se inspirar com a história da Laís. Seja bem-vinda, Laís, ao nosso podcast Mentalidade Empreendedora. Para a gente começar, eu gostaria de te perguntar, e aí você fala um pouco da sua empresa, por que você decidiu empreender? Então, eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai e minha mãe eram donos de materiais de construção. Então, eu cresci lá dentro do materiais de construção e só saí depois de adulta. Depois de um tempo, casei. O meu esposo também veio de uma família de empreendedores, de uma distribuidora de bebidas. A família dele era muito grande, eram muitos irmãos. E um imaginava tocar a empresa de uma forma, o outro tocar de outra forma. Então, de um sonho dele, nasceu a GL Bebidas. Que maravilhoso. Então, essa veia empreendedora já faz parte das duas famílias, né? Então, vocês já respiram isso desde sempre, né? Já tem esse exemplo, né? Já vivenciam, estão sempre nos bastidores, né? É algo cotidiano, né? Ele tentou, depois que saiu da distribuidora dos irmãos, trabalhar em outras empresas, porém, como está acostumado sempre com distribuidora de bebidas, então acabou não se acostumando e ele tem todo o conhecimento de bebidas e eu, né, tinha toda a vontade, então saiu a GL Bebidas. Ah, que maravilhoso. E você comentou comigo que você é administradora, né? Você tem essa formação. Seu esposo também tem graduação, também é formado em administração, não? Não, ele não. Eu sou administradora, né? E o que eu sabia, que eu aprendi na teoria, ele sabe na prática. Então é muito bom, porque daí o que eu via em sala de aula, ele já me trazia do que ele vivia no cotidiano dele. Então só agregou o meu conhecimento com o conhecimento dele da prática. Perfeito, alinhou a teoria à prática, né? Então acaba sendo um casamento perfeito, né? Ô, Laís,
Gente, por favor, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram no início do empreendimento de vocês? No início do empreendimento, foi credibilidade, Em mostrar qual que a gente, sentido? em qual sentido, como ele já vinha de uma distribuidora de bebida e a empresa da família dele era muito grande, então a gente chegou com uma empresa pequena, poucos recursos, né? E mostrando, a gente teve que mostrar credibilidade, que a gente ia continuar, né? Não era uma empresa que ia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, que os clientes podiam migrar e contar conosco, que a gente sim ia conseguir continuar uma carreira, igual como ele tinha essa fidelidade com os clientes quando ele estava na empresa dos irmãos. Os clientes tinham bastante resistência, achando que fosse uma aventura dele, que eles fossem migrar, né, de um fornecedor que tinha muitos anos para um fornecedor pequeno, com pouco recurso, e eles tinham muito medo de ficar na mão. Então, a gente teve que mostrar muita vontade, muita credibilidade, e que a gente estava ali junto, que a gente estava disposto, que a gente estava com vontade de crescer juntos e caminhar juntos. Esse foi um dos grandes desafios nossos. Até mesmo por conta de fornecedor, porque como a gente era uma empresa pequena, eles conheciam bastante o meu esposo desde criança, e então, tipo, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Será que eu posso liberar crédito? Será que ele vai dar conta? Então, assim, foi algo que teve que ser muito trabalhado ao longo desses anos para a gente adquirir a nossa fatia de mercado. Daí, depois que a gente conseguiu mostrar, tornou-se tranquilo, assim. Perfeito. O nosso parceiro aqui, o Luiz, ele vai te fazer uma pergunta, mas antes eu só quero fazer um paralelo, né? Mesmo o seu esposo tendo já todo esse know-how, né? Conviveu, atuou como um empreendedor na família, eu vejo como um profissional que tem anos de mercado, mas é CLT, por exemplo, e aí se desliga da empresa porque acha que tem o seu know-how e quer empreender, né? E passa pela mesma dificuldade, né? Começar pequeno, buscar abrir caminhos com facão, né? Abrindo para conseguir crédito, credibilidade junto ao mercado. Qual como um novo empreendedor? Ou às vezes até mais difícil, porque tem a comparação. Eu vi o teu pai, eu te vi criança, o teu pai começou tanto e você está começando menor, e a gente, por ser muito novo, né? Será que vocês vão dar certo? Nós éramos um casal e um sonho, né? E a gente não tinha como olhar para trás e, não, agora esse sonho é obrigado a dar certo. Não vou me expor para tantos, né? Por conta de dizer assim, não, vou parar porque esse sonho não deu certo. Não, ele tinha que dar certo, porque daí eu tive que provar para todos que realmente a gente estava ali para enfrentar todos os dragões. Perfeito, perfeito. Luiz, pode falar, por favor. Tá legal. Olá, vocês estão há quanto tempo no mercado com esse empreendimento? Deixa eu ver, 12 anos. 12 anos, 12 anos. A última estatística que eu estive vendo, aquelas estatísticas do Sebrae, entre outros órgãos, né? Fala lá ainda que 2 a 3 anos é o período de mortalidade de uma empresa, né? E hoje tem até um pouco esse negócio de digital, franquias, mas em média 2, 3 anos. E você tem essa bagagem, então, de administração, o seu... dá para dizer, é sócio, né? É sociedade, vocês dois, é isso? Na realidade, a empresa está no meu nome, né? Uhum. E aí eu botei ele como meu funcionário, a Frins de CLT, mesmo por garantia no futuro. Mas a gente não se vê como sócio, a gente vê os dois ali tocando o negócio, entendeu? Tá, eu tô te perguntando isso pelo familiar, seguinte, né? como você tem habilidade, então, me parece, de administração. Sim. E eu, durante alguns bons anos da minha vida, fui muito resistente ao curso de administração. Hoje eu entendo realmente a real importância disso. E aí você tem a praticidade, o pragmatismo do seu marido aí no negócio. Vocês se utilizam de alguma metodologia, algum recurso teórico, né? Quando eu falo isso, eu fico pensando, às vezes, em sistemas, né? Porque a minha vida foi, por exemplo, em área industrial. Então, presente ali na Toyota, presente ali um pouco na Fiat, a gente ouvia falar aqueles sistemas Lean Manufacturing, WCM, Ciclo de Controle da Qualidade, entre outros, que a gente viu bastante ganho. Vocês se utilizaram, se fundamentaram, se respaldaram algum tipo de metodologia, ou de alguma forma vocês estão até, digamos, desenvolvendo alguma própria metodologia?
Luiz, o meu TCC foi sobre a implementação de um sistema de informação na empresa. O Felipe ainda é muito analógico. As notas dele é papelzinho na mão e ele pega ali o caderno dele e destrincha. E se eu olhar e falar assim, Felipe, se tu faltar, eu não me entendo nesse caderno. Porém, eu tenho todo um planejamento separado, porque caso ele falte, eu mexo no caderno dele, eu não entendo nada. Então, a gente realmente tem um sistema para estar auxiliando a gente, até porque o que acontece? Eu tenho que comparar o que está no sistema e o que ele anotou. Então, assim, ele não se confia 100% do sistema, o jeito dele trabalhar, talvez a forma que foi ensinada ali no caderninho, no papelzinho, então a cabeça dele funciona dessa forma. Porém, a gente tem um sistema cujo qual eu consigo, no final do mês, ali, dar uma olhada e entender o que aconteceu durante o nosso mês. Então, digamos que é um modelo familiar, né? É um modelo familiar. E aí, como é que você faz, Laís, para então pegar os pontos críticos, um momento um pouco de tensão, um momento que exige um pouco mais dessa proximidade de vocês para tomar uma decisão, para resolver alguma coisa? Como é que acontece, talvez, as reuniões, os acontecimentos, talvez um pouquinho até o conteúdo da reunião em si, como é que você conduz para tomar uma decisão e resolver os problemas? Luiz, a gente tem que sentar, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, a gente senta e eu falo assim, ó, o direcionamento é tal. A gente tem isso, a gente precisa, daqui a 1 ano, a gente precisa estar assim, daqui a 5 anos a gente tem que estar assim, daqui a 6 meses a gente precisa estar dessa forma, diminui as compras porque o estoque esse mês está alto, não, mês que vem tu pode aumentar um pouquinho porque mês que vem já está mais frouxo, bebidas, a rota dele é muito sazonal, a gente trabalha muito verão, no inverno cai bastante. Porém, no inverno a gente foca mais em universidade, em Instituto Federal, né? Mais nesse momento. A rota dele é semanal. Então, ele já tem os clientes dele que ele já sabe. Ele carrega o caminhão todos os dias. E ele já sabe que o seu fulano fica com isso, o seu ciclano fica com aquilo. E aí vai abrindo mais clientes, aumentando esse braço. Vai muito... eu já sei que janeiro, fevereiro é a época que a UFSC está de férias. Então, eu tenho um grande cliente lá, então eu já sei que eu tenho que correr nos outros pequenininhos para me suprir a falta desse grande. Então, assim, por trás dele, ele tem tudo ali definido, porém ele entra no piloto automático. Então, fulano não comprou mais, tá na hora da gente entrar em contato com fulano, ver o que aconteceu. Chegou uma cerveja tal, ficar de olho no mercado, o mercado agora... O pessoal tá tomando cerveja zero. Então, por trás dele, que tá ali no automático, eu tô ali sempre olhando ou verificando o que saiu mais, o que saiu menos, o que a gente consegue colocar, o que a gente consegue tirar, qual é o produto menos, qual é o produto mais. Ô, Laís, então estamos falando que aí, para a gente seguir aqui o roteiro das perguntas, tudo que você trouxe aqui se conecta com o planejamento estratégico, né? Porque você tem esse olhar macro, analisa as demandas, o planejamento também te permite, né, mudar a rota. Olha, a mulherada está se cuidando, então tem um outro tipo de cerveja, de bebida que precisa ser servido, diminui um pouco de tal, aumenta tal. Então, tudo isso eu acho que faz parte do planejamento estratégico e traz a relevância, né, de estar com ele sempre em dia, né, acompanhando, que é realmente a bússola do seu negócio, né, assim, que permite fazer essa gestão de risco, né, se um cliente grande parou de comprar, você já sabe que tem que acionar mais forte pequenos clientes, né, então eu acho que essa gestão de risco é importante para o empreendedor, né? Pequeno, médio ou grande, né? O planejamento estratégico. Eu queria que você falasse, a nossa Ana vai te fazer uma pergunta, mas antes eu queria só que você trouxesse a importância do planejamento estratégico dentro da empresa de vocês durante esses 12 anos de atuação. O planejamento estratégico foi o mapa, né? É o direcionamento. É ele que nos guia para a gente não se perder, porque quando você está vivendo ali no teu dia a dia, você acaba fugindo dele. Então, quando você vê aonde chegou, aonde está e aonde quer chegar, ele é o teu direcionamento e ele te mostra até mesmo para você ter um padrão de ver o que você já conquistou, o que ainda tem que conquistar, como que está a empresa, aonde que dá para crescer, e de tempo em tempo ele tem que ser reescrito, porque o mercado muda constantemente. É vivo, né? O planejamento estratégico é vivo, né? Antigamente, eles podiam escrever o planejamento, a gente via quando criança lá na plaquinha, e aquele planejamento ficava anos. E agora não, e de 2 em 2 anos, uma vez por ano,
tem que parar ali e falar assim, como é que está o mercado, como está eu aqui nesse planejamento, e dar uma olhada nesse mapa aí para ver como que a gente se enquadra, até mesmo como está a economia, o que está sendo esperado para os próximos anos. E ele ali é o mapa que está direcionando ali a empresa. Então, ele tem que estar bem escrito, não dá para ficar muito tempo ali sem estar reajustando, porque senão a gente acaba também se perdendo no dia a dia. Exato, exato. Fica a deriva, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? E você fica à deriva no mercado, né? Facilmente Sim. Alguém vem e te engole, né? Então, por isso que eu acho que também tem essa alta taxa de fechamento das empresas, né? Principalmente as pequenas empresas, 4 em cada 10 fecham antes do 5º ano de funcionamento, né? Justamente por falta dessa bússola, desse GPS aí que vai guiá-los, né? No caminho de empreender, que não é fácil, né? Não é fácil empreender, né? Se você não tem uma bússola, a chance de você se perder no caminho é muito grande, né? E para quem começa a empreender, precisa muita disciplina, né? Quando você migra de uma CLT e você vive ali do teu empreendedorismo, um mês dá, o outro mês não dá. Muitas vezes, na nossa empresa, a gente trabalhava no verão, para acumular no verão para viver o inverno. Então, está na hora da gente procurar outras empresas que venham nos suprir no inverno. A gente sabe que o inverno não vai ser tão bom quanto o verão. Porém, no inverno a gente vive e não dá para queimar a gordura do verão no inverno. Exato. Senão, cobre um santo e descobre outro, né? Aí fica o tempo todo nisso, né? Ana, por favor, faça a sua pergunta. Muito interessante essa história, Laís. Uma curiosidade, né? Pelo que você está falando, é você que faz todo esse planejamento estratégico, né? Eu fiquei muito curiosa para saber como é que você se planeja, qual que é a estratégia que você utiliza para aumentar a tua carteira de clientes. Você tem uma meta de crescimento, uma meta, não sei, semestral, anual, você definiu uma meta, e como que você faz para você atingir essa meta no aumento dos teus clientes? Ana, a carteira de clientes, ela é viva, né? Então, vamos por assim, ó, se eu tenho 80 clientes que eu atendi esse mês, nada vai me garantir que os mesmos 80 vão comprar mês que vem, né? Porque o que acontece? Um fecha, um fica devendo, um outro fornecedor vai. Muitas distribuidoras de água, que são empresas, estão atendendo o público porta a porta, que é o que eu faço. Então, o que acontece? A gente está sempre acompanhando ali como é que foi o mês, o que aconteceu durante o mês, para no próximo mês, a nossa meta é chegar, vamos supor, se a gente atendeu 80, nosso próximo mês é chegar a 85. Como que a gente vai abrir? O que é o nosso mercado? Quais são os clientes qual é o nosso foco, que a gente vai dar conta de atender, que tem de acordo com o nosso nicho de mercado, que está de acordo com a forma que a gente trabalha. Porque, assim, Ana, a gente tem que estar bem focado em entender, porque, assim, ó, não adianta eu, com o capital que tenho, querer uma empresa que seja muito grande, cujo qual eu não dê conta de atender. Então, assim, a empresa está num nível que eu tenho bastante pequenos, porém, eu consigo absorver, e todos esses pequenos comprando dão conta de um grande, entendeu? Hoje, eu não tenho tanto capital de giro para estar vendendo uma empresa que vai me comprar 20 mil reais. Porém, eu tenho capital de giro para atender várias empresas que vão me comprar 1.000. E nesse intervalo, uma vai pagando, outra vai pagando, outra vai pagando. Porque o que acontece? Tem empresas que compram conosco na segunda e pagam na terça. Na terça, paga na quarta. O que eles fazem? Eles fazem o capital de giro deles com o meu dinheiro. Sim, na verdade, assim, o que eu queria saber é como é que você faz, qual que é a ferramenta que você utiliza para fazer esse crescimento da tua carteira, ou seja, você utiliza algum tipo de publicidade, como que você conquista esses novos clientes, porque de fato o mercado ele é vivo, né, tá mudando o tempo todo, e você, eu imagino que aplique alguma estratégia para captar essa... A gente é muito através de prospecção de novos clientes. A gente, como é um caminhão, ele tá passando ali, né? Ele tem a rota, então a gente acaba mapeando a rota ali, cujo qual o caminhão passa, e a gente vê ali no macro. Desses aqui, qual que a gente consegue atender, qual que a gente não fez prospecção, qual que não vai desviar o caminho, qual que eu vou conseguir manter a minha rota, qual que eu não vou desviar o caminhão, entendeu? A gente acaba fazendo prospecção dos clientes que estão sempre próximos. Porque como o diesel é muito caro, e tá com caminhão na rua também não é uma despesa barato, então a gente sempre vai no macro, no micro, né? Fazer prospecção. Vamos supor, eu atendi o A e o C.
Será que o B eu dou conta de atender? Não, o B eu dou conta de atender. Então a gente vai lá, faz prospecção, e vai conversando, vai namorando, vai entrando, às vezes vende um pacote de água, aí depois a gente vende um pacote de água, um pacote de Coca-Cola. Ó, Felipe, a gente tem que entrar nesse cliente com 5 produtos. Então a gente está com 2. Vamos dar uma olhada aí na geladeira, o que a gente consegue colocar? Eu consigo colocar um suco, já deu 3. E assim a gente vai indo e vai fazendo a nossa estratégia ali. Para quê? Porque daí a gente já conseguiu mapear mais um e entrar no cliente, né? Nossa, bacana. Muito obrigada, Laís. A estratégia é corpo a corpo, né? Muito bom. Muito bem. Antes de passar para a Noeli, que ela quer te fazer uma pergunta, eu achei muito interessante, em uma das suas falas, você falou, né, que o empreendedor precisa muita disciplina, né? E aí casa justamente com a pergunta aqui que eu queria te fazer, se precisou mudar o seu comportamento para estabelecer o planejamento estratégico da empresa. Por que tem essa pergunta? Porque para empreender, o autoconhecimento é muito importante, né? Porque aí a gente sabe que precisa ter algumas habilidades muito importantes, né, para empreender. Disciplina, saber fazer gestão do tempo, inteligência emocional, porque tem que lidar com o colaborador, tem coisas que você, né, não tem como prever, então não dá para ficar explodindo de nervoso o tempo todo, tem que ter controle para redirecionar a rota quando necessário. Me fala um pouquinho disso, sobre comportamento, que eu vi que o seu esposo, ele é muito analógico, né? Não tem muita adesão ao tecnológico, então já vejo aí um desafio para você, né? Mas aí eu vi que inteligentemente você já você adotou o se complementar, né? Ele atua do jeito dele, e aí é ótimo, porque você não oprime, né? E aí ele continua atuando perfeitamente, e você atua da melhor forma que você expande o seu potencial aí de análise da empresa toda, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas habilidades, o comportamental do empreendedor, né? Que, ao meu ver, assim, atuando no mercado, o comportamental que é o grande problema do empreendedor, né? Às vezes não é o técnico, não é a visão como empreendedor, e sim o comportamental, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? O comportamental é tudo, né? Só porque, assim, ó, o que eu tenho de conhecimento, ele tem de esperteza. Ele sabe, tipo assim, eu vou lá no fornecedor tal, vou pegar um pallet, eu só vou atravessar o pallet e vou ganhar não sei quantos reais. E eu nunca que eu ia ter essa expertise. Então, assim, com o passar do tempo, eu acho que o amadurecimento traz isso. Você sentar e entender no outro o que ele tem e você não tem. Porque muitas vezes alguém fala assim, como é que tu dá conta? Como é que... Assim, olha, eu acho que é só o amadurecimento, porque eu não ia dar conta. Ele fala assim, Laís, lá em tal lugar me ofereceram um pallet a tantos reais. Felipe, o que foi fazer com esse pallet? Não, eu já falei com fulano, eu vou botar no caminhão hoje, eu entrego amanhã, já ganhei não sei quantos. Eu olho para ele e começo a rir. Então, assim, eu acho que a gente se autocomplementa. Então, com o passar do tempo, eu tive que aprender a entender ele, a entender como que ele foi ensinado, porque isso é uma cultura dele, né? Foi a forma dele, é o jeito dele. E aí você vai catando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você fala, se a gente for por esse caminho, o que você acha? Eu não... Então, tipo, com o passar do tempo, a gente aprendeu a se respeitar e entender que caminhão, cliente, compras, é com ele, sabe? Porque a experiência dele é toda voltada para isso. Planejamento, como eu vou fazer banco, manutenção de caminhão, como que eu vou tirar o recurso, como que eu vou captar esse recurso, da onde que vai sair, como que vai sair, o que que vai acontecer, aí teve que ser comigo. Então, assim, a gente teve que ter que abaixar a orelha para o outro, porque às vezes era 2 búfalos se brigando mesmo. A gente já teve 5 funcionários antes da pandemia, a gente tinha 3 ou 4 veículos fazendo rota. Na pandemia, a gente teve que vender todos os veículos, pagar todas as rescisões e voltar à etapa 0. E eu tinha um funcionário de 10 anos, então a rescisão desse de 10 anos foi a maior, né? Então eu falei assim, não, então tá, beleza. Teve um tempo que a gente não se acertava mais, eu tive que sair, trabalhar numa outra empresa, mostrar para ele que eu era vendedora e eu mesma entender que eu tinha essa veia de vendedora, que eu conseguia mexer com venda, entender como é que funcionava lá fora,
para ver como é que era o modelo lá e intermediário. Eu trabalhava aqui, trabalhava lá. Não muda em nada, né? Então, eu acho que ele também aprendeu a respeitar a carga de conhecimento também que eu criei nesse tempo estando fora. E a gente aprendeu a se respeitar e a entender que a gente precisa, sim, trabalhar como dupla. Eu explorando o melhor dele e ele explorando o melhor meu. Porque o que acontece? Quando ele tá lá fora, mexendo com o cliente, dirigindo caminhão, fazendo a rota dele, ele não consegue sentar e fazer essa parte burocrática, entender, né? Então, quando a gente para, ele me conta a vivência dele, eu falo, ó, não tá certo. Ah, porque o cliente isso, o cliente aquilo. Quem sabe tu mudar a tua fala, quem sabe tu conversar com ele de tal forma, quem sabe tu fizer de tal forma. Ou então ele vem, quando a gente senta, ó, Laís, estou precisando de tal coisa. Negocia aí, vê com o banco alguma coisa, o que eu preciso de um equipamento, qual vai ser a melhor forma, como que a gente pode, como que a gente consegue. A gente teve que entender que a gente não é separado, a gente é junto e a gente precisa caminhar junto. Sempre foi muito disciplinado, eu acho que a mais indisciplinada era eu, sabe, de querer misturar tudo e de dinheiro daqui, dinheiro dali, dele disse, não, vamos fazer uma conta empresarial para cá, nossa despesa para cá, e aí ele vem, e ele que vinha com o caderninho dele falava assim, ó, a gente tem de conta na casa, isso. A gente pode tirar da empresa tantos, então a gente tem que adaptar isso a isso. Porque esse tem que dar recurso e esse tem que diminuir recurso. Então, eu também me entrei, né, no caderninho dele, me aprofundei do caderninho dele e tive que aprender também a separar, a entender, a negociar, a ver qual o imposto, como que vai ser, o que não pode ser. Isso que você está falando, eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais também a gente amplia o olhar sobre o outro, né? E aí Sim. respeita, vê as limitações, vê os potenciais, tal. E aí que forma essa dupla aí perfeita, né? Se complementando e caminhando na mesma direção, né? Porque a empresa tem que ter uma direção, né? Não adianta um querer caminhar para o lado, o outro querer caminhar para o outro. Nosso planejamento, né? Quando eu falo para ele assim, ó, olha o nosso planejamento, você tá fora. Não estou enxergando. Daí eu volto, não, olha aqui, a gente planejou isso, em tanto tempo a gente tem que chegar aqui, como é que a gente vai fazer? Então a gente volta para o nosso planejamento para não se perder. Perfeito. Noeli, sua pergunta, por favor. Muito linda a sua história, sua trajetória, parabéns. Dentro desse período, né, de 12 anos, e pós-pandemia também, onde todos tiveram que se reinventar, né, o que você avalia que foi como crescimento do teu negócio pós-pandemia? O que foi positivo e que melhorou depois da pandemia a nível assim de administrativo, de gestão de vocês? Esse período pós-pandemia a gente conseguiu sentir faz muito pouco tempo. Numa empresa, ele se estende por muito tempo. Pararam de divulgar a pandemia e hoje a gente ainda paga imposto da pandemia. A gente teve que cada vez mais ter disciplina, cada vez mais estar atento, entender que empreender é também sentar e olhar as notícias, entender o que está acontecendo no mundo, ficar preocupado com o pronunciamento, ficar preocupado quando tem uma crise, entender que o meu negócio não é só o meu negócio. O meu negócio depende de toda uma engrenagem. Então, isso nos deixou muito mais alerta, porque quando veio a notícia da pandemia, antes do carnaval, a gente achou que fosse só mais especulação e nada. E do nada, dia 17, fecharam e não deixaram mais nosso caminho para a rua. E o meu caminhão ficou parado um mês. Então, assim, o desespero foi muito grande. E hoje a gente entende que a gente tem que ter recursos, porque a gente nunca sabe quando vai voltar essa pandemia. Ficar atenta às notícias. O crescimento não é mais tão acelerado como era antes. Hoje o crescimento é mais devagar. Quando a gente pensa em adquirir um novo veículo, pensa trocentas vezes se realmente tem condições, porque a economia não está para isso, né? A gente se meter no financiamento de 4, 5 anos. Hoje a gente tem que pensar a curto prazo, porque é muita estabilidade no governo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. A gente hoje não sabe mais o que vai acontecer em 6 meses. Então, mas não pode deixar de planejar para 5 anos, né, Laís? A gente tem que planejar. Porém, hoje os degraus pós-pandemia, eles estão bem menores. Então, a gente está muito mais cauteloso. Antes da pandemia, em 5 anos, eu planejava, assim, algo, né?
Era mais Não fácil. imaginar que ia chegar um período pandêmico que eu ia ter que fazer 5 rescisões, né? Então, hoje, a gente tem um planejamento de 5 anos, porém, a gente vai mais devagar e vai reavaliando o planejamento em um período curto de prazo. Antes, a gente deixava para avaliar em mais tempo. Hoje em dia, a gente tem que ser em menos curto de período de prazo. Muito obrigada. Foi muito positivo de certa forma, porque assim, né, fez com que assim, algo que não se enxergava lá atrás visse hoje e amadureceu, né? Então, quer dizer, a base ficou mais forte, né? Ninguém quer mais cair o tombo que caiu, né? Todo mundo saiu com alguma marca, né, da pandemia, né? Muita gente saiu, acho que todo mundo saiu, né, com aprendizados aí, com lições. Laís, para a gente avançar para o final da nossa entrevista, que eu tenho certeza que todo mundo ia querer continuar o papo aí por muito tempo, que suas lições são muito ricas, você fala o tempo todo linkando com o planejamento, quando você fala atentar a um pronunciamento, se atentar às notícias, isso diz respeito às ameaças. Na análise SWOT, tem lá quais as ameaças que o mercado traz, né? O mercado onde você está traz. Então, crise econômica, questão política, então tem que estar atento a tudo isso, né? Porque não é você no seu quadrado, né? É você dentro de um contexto que hoje é mundial, né? Ninguém está num ambiente local, né? Assim, o que acontece nos Estados Unidos impactam aqui, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Não, e isso da pandemia parecia ser muito mais distante quando a gente via a matriz SWOT. Era algo que existia, mas assim, não interferia tanto na vida da gente, né? E hoje ela está muito mais presente, os riscos são muito mais. Não é previsível, mas é muito mais risco de acontecer. A gente sabia que poderia acontecer, mas estava lá, assim, distante. E hoje não, hoje ele está dentro do nosso cotidiano e ele é muito presente. O mundo não tem mais barreiras, né? Não tem mais barreira geográfica, a internet encurtou todas as distâncias, então não tem, né? O que acontece lá no outro lado do mundo impacta seu negócio, né? De alguma forma, né? Então, isso é importante, de estar acompanhando tudo, né? Sim. É difícil, mas é necessário, né? Então, para a gente avançar, Laís, eu queria que você pensasse assim, uma mensagem, o que hoje você diria para a Laís do passado, lá do comecinho, e aí que mensagem você deixa para o empreendedor, para a empreendedora, né? Que mensagem você pode deixar para quem está começando, que está te ouvindo, ou para quem já tem alguns anos aí de atuação, mas que está cansado à beça, e aí precisa de um fôlego, precisa de um ânimo. O que você falaria para a Laís lá do começo? Isso serve para, né, quem está começando a empreender também. E a mensagem que você deixaria para a empreendedora, para o empreendedor de hoje? Força, bastante coragem, foca no teu negócio, não olha o gramado do teu vizinho, foca no teu, olha o teu, é degrau por degrau. Comemora cada conquista, porque cada conquista é única, pode ser muito pouquinho, mas daqui a anos vai te trazer uma bagagem gigante, é o que vai te dar resultado. Comemora, vibra, foca, acredita no teu sonho. Cada dia empreendendo é único, mas todo dia vale a pena. Maravilhosa a sua mensagem, Laís. Maravilhosa. A Ana quer fazer uma pergunta antes da gente seguir aí para os agradecimentos e encerrar? Sim, eu gostaria de que a Laís me falasse como que ela enxerga um empresário em duas frases. O empresário sem planejamento e o empresário com planejamento. O empresário sem planejamento é um barco à deriva. E o empresário com planejamento é um barco que tem cais. Maravilhoso. Então, muito Laís... obrigada por suas palavras, por compartilhar conosco esse momento. Obrigada. Então, quero agradecer a sua disponibilidade, suas falas genuínas, sinceras. Tenho certeza que podem inspirar muita gente. Então, como vocês viram, seguindo aqui para o encerramento, esse podcast existe para levar conhecimento, inspiração e ajudar empresários e empresárias a usarem o planejamento estratégico como alavanca para fortalecer a sua empresa. Agora é com você. Escolha hoje uma ação para começar a planejar o seu negócio.
E se esse podcast fez sentido para você, siga o nosso podcast e compartilhe com outros empreendedores. Agradecemos a audiência. Obrigada, gente.